Estamos começando agora o pós-jogo de Flamengo 3, Internacional 1. O Flamengo conseguiu vencer um Internacional fora de casa. Jogo importante, resultado e desempenho ótimos da equipe do Flamengo. O Flamengo conseguiu vencer o Inter e a gente tem que dizer que o Flamengo fez uma boa atuação ao longo dos 90 minutos. Uma atuação que obviamente deixa todo mundo otimista para o duelo de meio de semana contra o Internacional, contra o mesmo Internacional, porque se hoje o Internacional veio com time reserva, na próxima quarta-feira não, o Internacional vai vir com seus melhores jogadores. Mas assim, o Flamengo tinha que fazer a parte dele. O Flamengo disputa 2 competições para ser campeão. O Internacional claramente tem uma competição no qual ele está priorizando, que é o Campeonato Brasileiro, uma vez que o Internacional já foi eliminado da Copa do Brasil. Então o foco do Internacional total é na Libertadores, diferentemente do Flamengo. O Flamengo tem 2 focos, um lá na Libertadores, outro no Campeonato Brasileiro. E o jogo de hoje era muito importante, porque o Flamengo enfrentava uma equipe que vinha com time reserva, então era obrigação do Flamengo vencer, essa que é a verdade. E assim, geralmente e historicamente, é um estágio onde o Flamengo tem muitas dificuldades de vencer. A última vez que o Flamengo venceu no Beira-Rio foi por 2-1. Mas assim, se você for pegar os últimos 20 anos no Campeonato Brasileiro, talvez o Flamengo tenha vencido o Internacional em 2 oportunidades, alguma coisa assim. Ao menos eu, como torcedora, vou falar aqui pra vocês o quanto eu lembro no Campeonato Brasileiro. A minha memória lembra, e aí talvez o outro jogo nem seja o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que tá? Não tenho certeza, mas eu acho que é. Que é na época do Paulo Guerreiro, que ele marca um gol, o Flamengo que ganha de 2-1. E a segunda vitória do Flamengo que eu me lembro foi em 2021. O Flamengo venceu o Internacional naquela ocasião, então essa é a terceira vez, caso do Paulo Guerreiro seja Campeonato Brasileiro, eu acho que é. Essa é a terceira vez que eu tô assistindo o Flamengo vencendo o Internacional no Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Então assim, o Beira-Rio é um dos estádios que o Flamengo historicamente tem sim dificuldade de jogar, como a maioria dos estádios que o Flamengo teve, principalmente ali no começo dos anos 2000 até mais ou menos 2010, 2013. O Flamengo sempre teve muita dificuldade de jogar no sul do país, seja contra Inter, Grêmio, Juventude, Chapecoense. O Flamengo sempre teve dificuldades. E eu fico muito feliz que o Flamengo tenha conquistado essa vitória, porque por mais que o Internacional tivesse com o time reserva, ainda é o Internacional, ainda é o Beira-Rio. E é uma ótima notícia se a gente parar para pensar que o Flamengo sabe que no jogo de quarta-feira vai ser completamente diferente. O Beira-Rio vai estar lotado, o Internacional com o time titular, o Flamengo vai ter muito mais dificuldade do que teve no duelo de hoje. Hoje o Flamengo fez sim uma grande partida, tá? Eu sempre quero deixar claro aqui que a gente vai elogiar quando tiver que elogiar e a gente vai criticar quando tiver que criticar. E a partida do Flamengo ao longo dos 90 minutos foi muito boa, com certeza, na minha opinião, uma das melhores atuações do Flamengo neste Campeonato Brasileiro, principalmente como visitante. O Flamengo jogou muito bem hoje, tirando os primeiros 10 minutos do segundo tempo, e talvez ali os últimos 5, 7 minutos do segundo, tirando os 10 minutos iniciais do segundo tempo e os últimos 5, 7 minutos da segunda etapa, o Flamengo foi dono da partida. Claro que esses minutos finais está muito mais relacionado a um Flamengo que obviamente já tirou o pé, um Flamengo que já está cansado e tal. Então tudo bem, só lamento que o Flamengo tenha tomado esse gol no final, mas assim, 3-1, ótimo resultado, desempenho muito bom. Alguns pontos que eu quero mencionar do jogo, começando obviamente pelo primeiro tempo. No primeiro tempo, o Flamengo começa impressionante nos 15 minutos iniciais. A realidade é que o Flamengo decidiu o jogo nos 15 minutos iniciais. Na primeira oportunidade do Flamengo, o De Arrascaeta cobra falta ali na linha lateral pelo lado esquerdo. O Léo Pereira cabeceia e a bola passa por cima do gol do Antony. Foi uma boa cabeçada do Léo Pereira na primeira trave. Depois, aos 6 minutos, sai o gol do Flamengo. O De Arrascaeta faz uma boa virada de bola. O Varela cabeceia para trás, muito inteligente o Varela naquele momento. E o Pedro consegue pegar de primeira e marcar. Gol muito importante, não apenas para o Flamengo, como para o Pedro, porque o Pedro tinha um bom tempinho que não estava marcando um gol pelo Flamengo. De verdade, eu nem lembro o último gol que o Pedro tinha marcado pelo Flamengo. De verdade, depois eu vou até buscar. Mas eu não me lembro a última vez que o Pedro tinha marcado pelo Flamengo. E o Pedro conseguiu pegar de primeiro e marcar um belíssimo gol. Aos 9 minutos, o Flamengo
tem outra jogada muito bem feita da equipe, tá? O Flamengo teve algumas boas jogadas ao longo do jogo, numa troca de passes rápida, com os jogadores se movimentando bem, muito bem ligados na partida. O De Arrascaeta recebeu um lançamento, ele muito bem na hora, eu achei até que tinha sido o Samuel Lino. Ele tocou para trás, e nesse que ele toca para trás, o Saul pega de primeira e chuta assim no cantinho, a bola tira a tinta da trave do Antony, passa muito perto da finalização do Saul. Foi realmente uma ótima finalização do Saul e muito boa a jogada da equipe do Flamengo aos 9 minutos. Aos 12 minutos vem o segundo gol do Flamengo, em um contra-ataque, que é algo que eu peço muito para o time do Flamengo ser. O Flamengo tem peças como Samuel Lino, Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo, jogadores que são o quê? Velocistas, que devem e precisam ser jogadores que, quando tem muito campo para percorrer, fazer a diferença. O Flamengo, na minha opinião, é um time que não aproveita tanto a quantidade de jogadores velocistas que tem para puxar contra-ataque. O Flamengo, nessa vez, conseguiu. O Samuel não conseguiu puxar muito bem contra-ataque. É verdade que foi numa bola parada do Internacional. O Flamengo consegue recuperar. Puxa o contra-ataque, que o De Arrascaeta passa para o Samuel Lino. Aí depois o Samuel Lino percorre o campo todo, passa para trás para o De Arrascaeta. O Arrascaeta toca para o Pedro, que domina e chuta no cantinho com total tranquilidade, calma, com muita habilidade ali. Claramente é mérito do Pedro, porque ele não coloca força na bola, ele coloca jeito, chuta no cantinho. O Flamengo ali fazia 2-0 com 12 minutos do primeiro tempo. O Flamengo entrou em campo com um objetivo claro, que era fazer o resultado o mais rápido possível, e é algo que eu pedi muito para essa equipe, que era fazer o resultado o mais rápido possível, exatamente para aproveitar um Internacional com reservas. Se o Flamengo quisesse aproveitar um Internacional com reserva, ele tinha que fazer o resultado na primeira etapa, que foi o que aconteceu. Depois dos 12 minutos, o Flamengo até chega numa ótima jogada pelo lado direito, mas o Varela não consegue fazer o cruzamento. Ele dá um corte, o Antony sai muito bem do gol e consegue ficar com a bola. É uma pena, porque assim, cara, o Pedro e o Samuel Lino estavam livres na segunda trave. Uma pena que o Varela desse lance não tenha ido bem. Aos 26 minutos tem uma cobrança, uma finalização de fora da área do Aguirre, lateral do Internacional. A bola sai aos 26. Depois dos 30 minutos, tá? É a partir dos 30 minutos que o Flamengo diminui o ímpeto. O Flamengo para de atacar tanto o time do Internacional, começa a trocar mais passes, buscando, obviamente, ter mais o controle do jogo, e nisso, obviamente, o Flamengo não consegue criar tantas oportunidades. A oportunidade que o Flamengo cria aos 39 é numa bola parada, tá? O Luiz Araújo faz uma cobrança de escanteio, nessa que ele faz a cobrança de escanteio, a zaga do Inter tira a mão, o Léo Pereira domina, dá uma bicicleta, e nessa que dá uma bicicleta, ele acerta a trave, cara. Ele acerta, ele ia fazer um golaço, ele ia fazer um baita gol, com certeza seria o gol mais bonito da carreira do Léo Pereira. Uma pena que a bola não entrou, foi na trave. Isso aos 39 minutos. E aí o Internacional, como aconteceu nesse segundo tempo, o Internacional melhorou nos minutos finais, no primeiro tempo e também no segundo tempo. Tanto que o Internacional no segundo tempo faz gol, no primeiro tempo o Internacional perde 2 boas oportunidades. Aos 43, o Vitinho cobra um escanteio muito bem cobrado, tá? O Flamengo fica um pouco na dúvida na marcação. O Cleiton, zagueiro, cabeceia e a bola passa muito perto do gol do Roy, mas muito perto mesmo. Quando eu tava acompanhando o lance, na hora eu achei até que a bola tinha entrado. Aí aos 45 minutos, após um lançamento, o Alan Bellis, um lançamento, acho que é de um zagueiro do Internacional, não sei se era o Cleiton ou se era o Vitor Gabriel. O Alan Benítez chuta ao invés de fazer o cruzamento. É a mesma história do Varela. Ele chuta, o Rossi faz a defesa. Só que se ele levanta a cabeça, ele ia perceber que tinha 2 jogadores do Internacional completamente livres dentro da área. Um era o Valência e o outro era o Boré. Para a sorte do Flamengo, o Alan Benítez não levantou a cabeça, não fez o cruzamento. Porque se ele faz o cruzamento, provavelmente o Internacional ali teria feito o gol no último minuto do primeiro tempo. Estou vendo agora os lances, provavelmente eu vou ver o gol do Internacional. O Internacional acertou a trave. Deixa eu ver o gol do Internacional, porque eu realmente não vi o gol do Internacional. Deixa eu ver. Vamos ver se é em algum cruzamento. Tem um gol anulado do Internacional, esse não conta. O Boré tá impedido. Eles deram esse gol? Esse é o gol que eles deram?
Uou! Ah, esse é o gol então do Boré. Ah, tá bom. Então esse gol, o pé do Danilo é o que tá dando posição legal. Você vê como a câmera engana. Você vê como a câmera engana. De um ângulo, Boré tá claramente impedido. No outro câmera, o pé do Danilo tá dando posição legal. Cara, Danilo, tem que prestar atenção, meu filho. Tem que prestar atenção, sério. Tem que prestar atenção. Esse pé aí não dá, meu. Pô, o cara totalmente inclinado pra frente, você ainda conseguiu dar posição legal pra ele? Não dá pra dar posição legal nesse lance. Então, assim, só o primeiro tempo, gente, o Flamengo foi, durante 25 minutos iniciais, posso falar assim, o Flamengo foi muito bem. O Flamengo foi dono do jogo nos primeiros 25 minutos iniciais e avassalador, dono da partida, criou as melhores oportunidades nos 15 minutos iniciais e ali o Flamengo decidiu o jogo. Essa que é a verdade. O Flamengo decide o jogo aos 15 minutos do primeiro tempo. Porque o Flamengo realmente entrou em campo com o objetivo de aproveitar o que o Internacional estava com o time reservas. Aí vamos para o segundo tempo. No segundo tempo, como eu mencionei, nos primeiros 10 minutos, parecia Flamengo e Mirassol, tá? O Flamengo não conseguindo ter o controle de jogo, o Flamengo perdendo a posse da bola, o Internacional pegando as segundas bolas, tentando toda hora jogar a bola para dentro da área, porque o Internacional tinha 2 atacantes, hoje o Valencia e o Boré. Então, assim, o Internacional tentou pressionar o Flamengo nos primeiros 10 minutos, mas o que mudou? Tanto que uma finalização do Internacional, o Gustavo Prado chuta de longe e o Rossi faz a defesa. Mas o que mudou? O que foi diferente do jogo do Mirassol para o jogo de hoje contra o Internacional? Tem uma diferença. Felipe Luiz. Por que qual é a diferença? Lembra que a gente criticou muito o Felipe Luiz no jogo contra o Mirassol, que a gente falou, Felipe Luiz, você tem que fazer a substituição, o seu time está sendo controlado. Lembra que lá contra o Mirassol o Felipe Luiz levou 25 minutos para fazer a substituição e curiosamente o Flamengo melhorou após a substituição? Pois é. Hoje não. Hoje sim o Felipe Luiz tomou a decisão certa. O que ele fez? Viu o Flamengo sendo pressionado nos 10 minutos iniciais? Fez a troca. Trocou o Pedro, que parecia já estar cansado, e colocou o Gonzalo Plata, um jogador que estava descansado, que poderia percorrer bastante metros e que pegaria um sistema defensivo do Internacional mais cansado. Bom, essa substituição, na minha opinião, foi o que... claro que as outras substituições ajudaram muito o time do Flamengo a ter mais ainda controle, porque o Flamengo colocou jogadores descansados e esses jogadores com qualidade. Mas, na minha opinião, a substituição que mudou o segundo tempo para não se repetir os segundos tempos que a gente viu nos outros jogos do Flamengo nas últimas semanas foi o quê? A entrada do Gonzalo Plata. O Felipe Luiz percebeu que o Flamengo tinha perdido o controle do jogo e então ele fez a modificação, tirar um jogador e colocar outro ali mais ou menos aos 10, 11 minutos do segundo tempo. A partir dali, o Flamengo começou a criar oportunidades. Que foi o quê? Aos 14 minutos, 2 minutos depois da substituição, o Varela fez um cruzamento, né? Ele ganha o duelo físico. O Varela, inclusive, fez um ótimo jogo, tá? Com exceção daquele lance que eu citei ofensivo dele, mas o Varela fez um ótimo jogo. O Varela ganha o duelo físico com o jogador do Internacional, faz o cruzamento, a zaga do Inter tira mal. Nessa que a zaga do Inter tira mal, o De Arrascaeta chuta e a bola bate nas costas do jogador do Inter e tira o gol do De Arrascaeta. A bola não tinha nem goleiro, a bola ia entrar. E aos 16 minutos vem o gol do Flamengo, onde o Ayrton Lucas vence o duelo. Ele toca de primeira para o Luiz Araújo. O Luiz Araújo encontra o Gonzalo Plata completamente livre. E o Gonzalo Plata vai carregando, até que ele opta por finalizar da entrada da área e faz Flamengo 3-0. Ali acabou o jogo, tá? O Internacional faz gol no final ali, mas assim, ali acabou o jogo. Ali o Flamengo venceu o duelo contra o Internacional no terceiro gol. Porque depois disso o Felipe Luiz também começa a fazer submissões no time do Flamengo, e aí o Flamengo volta a ter ainda mais o controle do jogo, ter a posse da bola, volta a citar, tirando os últimos 5 minutos do segundo tempo e os 10 primeiros, no geral do segundo tempo, foi o Flamengo o dono do jogo no segundo tempo, com exceção aos 10 minutos iniciais e os 5 minutos finais, que foi muito parecido com os 5 minutos finais do primeiro tempo. Tanto que aos 23 minutos, o Flamengo tem uma ótima troca de passes. O Luiz Araújo encontra o De La Cruz passando, assim, aí aquilo que eu cito aqui para vocês, a importância de você ter um segundo volante com características ofensivas, que é, por exemplo, o Saul e o De La Cruz.
Jogadores que o quê? Atacam a área, que tem como objetivo de chegar na área adversária. Algo que, por exemplo, o Alan tenta, mas não tem qualidade para fazer. O Everton Araújo tenta, mas também não tem qualidade para fazer. Uma hora ou outra podem até fazer um gol e tal, mas eles não têm esse cacuete ofensivo que Saul e De La Cruz tem. Por que De La Cruz e Saul tem esse cacuete que os outros dois não têm? Porque o Saul e o De La Cruz em algum momento na carreira já foram camisa 10. Então eles são jogadores que sempre estão pensando no setor ofensivo. Por mais que eles saibam que neste momento eles são volantes, eles precisam obviamente defender, mas eles já foram meias ofensivos. Então eles têm essa qualidade de chegar na área do adversário para finalizar. Isso vale para o De La Cruz, isso vale para o Saul. O Saul tentou no primeiro tempo, a bola passou muito perto. E o De La Cruz, infelizmente, acabou pegando por baixo da bola e chutou a bola por cima do gol do Antony. Ali foi aos 23 minutos. Aos 27 minutos, o Ayrton Lucas fez um dos melhores em campos, tá? O Ayrton foi muito bem defensivamente. Volto a citar, aqueles momentos em que o Ayrton teve que ficar 2 contra 1, não foi culpa do Ayrton Lucas. Aquilo ali foi mais Samuel Lino não voltando para marcar do que mesmo o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, cara, recuperou a posse da bola, botou a bola na frente e deu uma cavadinha. Uma pena que nenhum jogador do Flamengo conseguiu completar na segunda trave. Uma pena mesmo que nenhum jogador do Flamengo conseguiu completar na segunda trave, porque ali poderia ter sido o 4º gol do Flamengo. Aí o que eu falei, nos minutos finais, o Internacional começa o quê? O Internacional tira um zagueiro, coloca mais um atacante que é o Wesley. Então o Internacional tem muito atacante em campo. Claramente é o quê? É o Roger fazendo trocas, já pensando no duelo contra o Flamengo, vendo o que ele pode fazer. E aí o Ricardo Matias, por exemplo, encontra o Boré. O Ricardo Matias domina a bola, vai passando pela linha de meio de campo do Flamengo, passa a bola pro Boré, o Boré finaliza. E o Rossi faz uma defesa com o pé aos 43 minutos. E aí depois, eu peguei aqui o lance e tal, achei que tinha sido impedimento. O Boré consegue fazer o gol após um cruzamento. O Flamengo volta a citar o que eu sempre digo, marcar o portador da bola. É fundamental. A bola não vai chegar no jogador para finalizar se você marcar bem o portador da bola. O Flamengo deixou o portador da bola livre para fazer o cruzamento. Ele fez o cruzamento. O Boré nas costas do Danilo conseguiu fazer o gol. Mas ali também o Danilo tem que prestar atenção. Por que o Danilo tem que prestar atenção? Porque o Boré entra nas costas dele. O Boré estava impedido, mas por conta do pé do Danilo, ele deu posição legal. O Danilo tem que prestar atenção. Esse pé não pode sobrar ali. Não pode sobrar aquele pé ali. Aquele pé ali deu o gol do Internacional. Isso não pode acontecer. Principalmente que na quarta-feira o Flamengo tem um jogo decisivo. Então você tem que prestar atenção até no seu posicionamento corporal no lance. E foi nisso que o Internacional conseguiu diminuir o placar aos 31. Aos 46, 47, alguma coisa assim. Os pontos que eu quero citar. O Flamengo tomou conta do jogo após a troca, com certeza. Se no duelo contra o Mirassol eu critiquei, a Mayara criticou, hoje não. Hoje o Felipe Luiz 10 de 10, tá? Felipe Luiz hoje é nota 10. Escalou muito bem a equipe, botou um time forte para enfrentar o time do Internacional, que era necessário, e fez as substituições quando precisava fazer. Então assim, hoje o Felipe Luiz é 10 de 10 aqui. Hoje com certeza muitos elogios para Felipe Luiz e a equipe dele. O Flamengo tomou conta do jogo após a troca do saindo o Pedro, entrando o Gonzalo Plata. De verdade, o Flamengo tomou conta do jogo após a troca nessa substituição, a primeira. Mas o Flamengo começou mal os 10 minutos iniciais, é algo que é um ponto de alerta que o Flamengo tem que ter. Obviamente, para o duelo de quarta-feira é importante que o Flamengo, na quarta-feira, sabe muito bem que o Internacional vai partir para cima do Flamengo. O Internacional precisa do resultado, o Internacional vai jogar em casa, o Internacional vai ter o apoio da torcida, vai estar completamente lotado, o Internacional vai estar com seu time titular. Então o Flamengo precisa tomar muito cuidado, principalmente nos minutos iniciais e minutos finais de cada tempo, porque são minutos que geralmente decidem partidas. Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado, porque quarta-feira é decisão e só um vai se classificar entre Flamengo e Internacional. E pra mim, o momento chave da partida é o terceiro gol do Flamengo. Ali acabou o jogo, ok? O Internacional faz o gol ali no final. Faz o gol no final, o Flamengo já tirou o pé e tal. Mas o terceiro gol ali pra mim é um momento chave. O terceiro gol de uma partida de futebol. Se você tá ganhando de 2-0 e você faz um terceiro gol, aquele momento ali é um momento de acabou o jogo. Se o seu time faz 3-0 e termina 3-3, é uma vergonha. Mais ou menos assim, tá? É uma vergonha. Mas se você faz 3, você tá ganhando 2-0, você fez o terceiro gol, acabou o jogo.
acabou o jogo e foi exatamente o que aconteceu. Acabou o jogo. O Flamengo conseguiu fazer um terceiro gol que fez com que o Flamengo com certeza pudesse respirar e o Felipe Luiz fazer substituições com calma, colocar o De La Cruz em campo, colocar o Danilo, que foi muito importante, tá, gente? Muito importante Danilo e De La Cruz ganharem esses minutos, porque eles podem ser importantes para o duelo de quarta-feira. O Felipe Luiz, em algum momento, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Em algum momento, ou até iniciando a partida, o Internacional pode começar o quê? Uma dupla de ataque. E aí fica muito mais complicado para Léo Pereira e Léo Ortiz no duelo, porque um dos volantes do Flamengo vai ter que baixar um pouco para poder equilibrar e não deixar o Flamengo no 1 contra o atacante do Internacional. Eu não duvidaria nada que o Internacional jogasse no 4-4-2 com o Matias, esqueci o nome do jogador do Internacional, Ricardo Matias, e o Boré no ataque, tá? Não duvidaria, eu acho que é uma chance bem real, pelo que foi o jogo hoje do Boré. Acho que é uma chance bem grande do Roger começar com o Ricardo Matias e o Boré, e aí obviamente o Flamengo tem que tomar mais cuidados, porque se o adversário tá com uma dupla de ataque, você vai ficar meio que equilibrado entre dupla de ataque contra dupla de zagueiro. E aí o Felipe Luiz pode pensar, como aconteceu muito na temporada passada, o Flamengo ir para uma linha de 3 zagueiros em algum momento. E aí é por isso que eu digo para vocês que é importante o Danilo ter recebido minutos hoje, exatamente por conta disso. Porque talvez o Danilo tenha que em algum momento entrar no jogo de quarta-feira. Então ele tem que estar bem fisicamente e com ritmo para poder aproveitar caso ele entre em campo. De La Cruz, a mesma história. Muito importante para o time do Flamengo ter um volante como o De La Cruz em campo na quarta-feira. O De La Cruz, por mais que ele não vá começar a partida, eu acho muito difícil o De La Cruz começar a partida de quarta-feira, mas assim, só do Flamengo ter um jogador como o De La Cruz, com a qualidade dele, com o ritmo que ele tem, a intensidade, ter um jogador como ele que pode jogar 20, meia hora, já é muito bom para o time do Flamengo. Porque aí você tira um volante, mas você coloca, por exemplo, o De La Cruz. Você tem um jogador de qualidade vindo do banco de reservas. Então, assim, eu acho que é muito importante essas voltas de Danilo e De La Cruz. E mais ainda eles terem conseguido ganhar alguns minutos, uns 20, 25 minutos nesse segundo tempo. Então, assim, hoje é um resultado que a gente tem que olhar e falar assim, tudo deu certo. Ok, tomamos o gol no último minuto ali, mais ou menos. Mas tudo deu certo. Porque ninguém se lesionou, ao menos que eu saiba, ninguém se lesionou. O Flamengo fez uma boa partida no primeiro e no segundo tempo. O Flamengo venceu o Internacional fora de casa, que na minha opinião, das próximas 5 rodadas, da primeira rodada até a quinta rodada, na minha opinião, se o Internacional tivesse ido com o time titular, era o jogo mais difícil para o time do Flamengo. Com o Internacional indo com um time reserva, obviamente, equilibra um pouco mais os outros confrontos que o Flamengo vai ter na sequência do Campeonato Brasileiro. Mas quando eu pego a tabela do Brasileirão, eu falo, sim, o Flamengo tem um jogo difícil e, na minha opinião, os 5 primeiros do Brasileirão era o Internacional. Mas como o Inter foi com um time reserva, isso meio que talvez não, vai mudar a minha opinião. Eu vou ter que analisar os próximos 4 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro e aí eu vou ver quem eu considero mais forte. Por exemplo, o Flamengo, se eu não estou errada, na próxima rodada enfrenta o Grêmio no Brasileirão. É o Grêmio? Não, é o Vitória no Brasileirão. O Flamengo joga no Maracanã contra o Vitória, depois contra o Grêmio no Maracanã também, 2 jogos seguidos no Maracanã. Aí na quarta rodada o Flamengo enfrenta o Juventude fora de casa, um jogo que com certeza vai ser complicado, como sempre é. Eu nem preciso falar aqui, vocês já sabem, Flamengo no Sul contra o Juventude. É sempre complicado, geralmente. E o quinto jogo do Flamengo eu esqueci que é um quinto. É o Vasco. Clássico contra o Vasco. O Vasco, por mais que esteja brigando ali contra o rebaixamento, clássico é clássico. Talvez o Vasco seja a quarta rodada, tá, gente? Talvez eu esteja trocando aqui. Acho que o Vasco é a quarta rodada. Clássico é clássico, o jogo vai ser no Maracanã. Não, o Vasco é na quinta rodada porque vai ser no Maracanã. Mas, assim, clássico é clássico. No primeiro turno o Flamengo também era favorito. O Vasco também não estava bem. E mesmo assim o Flamengo não conseguiu ganhar o Vasco. Então, assim, as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, na minha humilde opinião, favorece a equipe do Flamengo. Não são adversários tão fortes assim, mas isso não adianta nada se você não vencer as partidas, tá? O Flamengo, na minha opinião, é superior aos próximos adversários que ele vai ter no Campeonato Brasileiro, como a maioria e tal, mas eu acho que os próximos adversários são adversários no qual o Flamengo precisa pontuar bastante. Mas, assim, Flamengo, com certeza, eu estou muito contente pelo resultado do Flamengo hoje, mas
mais do que contente com o resultado, com o desempenho do Flamengo. O Flamengo hoje fez uma ótima partida, uma partida onde realmente temos muitos pontos positivos para tirar. O sistema defensivo, mais uma vez, muito bem. O Rossi muito bem nas saídas de gol. Hoje sim, o Rossi, assim como no último jogo contra o Internacional, o Rossi foi bem seguro. Os laterais do Flamengo fizeram uma partidaça, Varela e Ayrton Lucas. A dupla de volante ditando o ritmo de jogo, o Jorginho e Saul, isso prova aquilo que eu e a Mayara destacamos aqui sobre o Saul, um jogador que tem qualidade para ser segundo homem de meio de campo. Por quê? Porque o Saul é um jogador que tem qualidade na troca de passe. É um jogador que, por conta do físico dele, ele sabe proteger muito bem a bola. E para um volante, isso é muito importante. Volante está o tempo todo disputando fisicamente com o adversário. Toda hora ele está tendo que duelar, assim como o zagueiro. Então é importante que o Flamengo tenha um jogador como o Saul. Então eu fico feliz que o Felipe Luiz tenha visto a importância de ter o Saul nessa posição. E eu espero ver o Saul mais vezes atuando por ali, seja entrando na equipe, seja de titular. Mas assim, ótima partida da dupla de volantes do Flamengo também. O setor ofensivo eu gostei. De Arrascaeta fez um primeiro tempo espetacular, voando em campo. Você vê a diferença de ter um De Arrascaeta bem e descansado. Fez um primeiro tempo espetacular. O Pedro também muito bem no primeiro tempo. Gostei bastante da equipe do Flamengo, de verdade. Não tem muito o que reclamar, não. Hoje o Flamengo realmente está de parabéns. Todo mundo está de parabéns. O Leonardo com certeza falou isso antes do Flamengo fazer a primeira troca sobre o segundo tempo ali, de confiança total para o segundo tempo. A gente sempre fica um pouco com o pé atrás com o segundo tempo do Flamengo, gente. Infelizmente, por o Flamengo correr muito na primeira etapa, é impossível a gente não ficar um pouco desconfiada, porque as últimas semanas do segundo tempo do Flamengo não foram boas. O segundo tempo não tem sido bons, mas hoje sim, hoje a gente tem que elogiar. O segundo tempo do Flamengo foi muito bom. O Isaac botou: boa noite, Mariana. Essa vitória de hoje é muito importante, porque além de continuar na liderança, vai dar um estímulo maior para o jogo de quarta-feira. Você não acha? Com certeza, Isaac. Com certeza, vencer o Internacional hoje é mais um ponto para a gente olhar com confiança para o duelo de quarta-feira. Isso vale para o time do Flamengo. Isso vale para o torcedor também, porque hoje o time do Flamengo passou a sensação para a equipe para o torcedor do Flamengo, confiança. Eu, por exemplo, estou indo muito confiante para o duelo de quarta-feira. O Flamengo, por mais que o Internacional esteja com o time totalmente reserva no duelo de hoje, mas eu estou muito feliz com o desempenho do time do Flamengo, um desempenho que realmente mostra porque que o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Se a gente reclama aqui em alguns momentos que o Flamengo tem que jogar mais, muito porque a gente sabe que o Flamengo tem qualidade, os jogadores do Flamengo têm qualidade para jogar mais. Hoje sim, o Flamengo fez um grande jogo, um jogo realmente empolgante, um jogo onde a gente viu a maioria dos jogadores se destacando individualmente, só que o coletivo do Flamengo sobressaiu. A gente viu muitas tabelas, triangulações, jogadores do Flamengo chegando na linha de fundo, fazendo cruzamentos, rasteiros para trás, que é algo que eu pedi muito para o time do Flamengo fazer, e o Flamengo hoje fez bastante. Um time com atacantes atacando a área, que é muito necessário, principalmente quando seus laterais vão muito à linha de fundo, como aconteceram no jogo, como o Ayrton Lucas e Varela fizeram no jogo de hoje. Então, assim, eu gostei muito. E a vitória contra o Internacional hoje, e por manter a liderança, com certeza passa uma sensação muito positiva, tanto para os jogadores, por confiança, claro. Se você está ganhando, você sempre está confiante. Se você é atleta, geralmente é assim. Mas também passa para o torcedor. O torcedor, eu não tenho nenhuma dúvida do Flamengo que vai confiante para o duelo de quarta-feira, mas é sempre bom destacar: o duelo de quarta-feira é totalmente diferente do duelo de hoje. Outra competição, outra ideia que provavelmente o Roger vai colocar em campo, porque o Internacional e o Flamengo vão estar jogando mata-mata. E mata-mata não se resume sim em 90 minutos, se resume sim em 180 minutos. São 180 minutos e mata-mata geralmente é estratégia. É ver quem erra menos, é ver quem aproveita melhor. Jogos de pontos corridos, que é algo que eu sempre cito que o Flamengo tem que priorizar. Nunca assim, eu não estou dizendo que o Flamengo tem que priorizar Brasileirão acima da Libertadores. Nunca, 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 nunca. Mas para mim o Flamengo sempre tem que priorizar
o Campeonato Brasileiro acima da Copa do Brasil? Exatamente porque o Flamengo tem um elenco qualificado, um elenco grande de bons jogadores, e o Flamengo tem, na minha opinião, um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Então, na minha visão, o Flamengo sempre tem que priorizar a competição de pontos corridos, porque assim como qualquer país do mundo, se você tem o melhor elenco, o melhor time titular e o melhor treinador, a probabilidade de você ser campeão dos pontos corridos é muito grande. Então, assim, eu sempre destaco aqui, Flamengo tem que priorizar Campeonato Brasileiro, nunca acima da Libertadores. Não, a Libertadores sempre é o ponto 1, na minha opinião. Ser campeão da Libertadores é mais importante do que ser campeão brasileiro. Mas o Flamengo, na minha opinião, até aqui na temporada, vai fazendo muito bem, que é priorizar o Campeonato Brasileiro, entender que o Brasileirão é muito importante. E assim, eu quero muito ser campeão do Campeonato Brasileiro, porque eu adoro o Campeonato Brasileiro, adoro pontos corridos. E eu espero de verdade que na quarta-feira o Flamengo possa fazer um grande duelo contra o Internacional e o Flamengo possa vencer o Internacional, tá? A gente sempre vai pro jogo com o objetivo de vencer, não é só se defender, a gente sempre vai com o objetivo de vencer. Eu espero que o Flamengo faça um grande jogo na quarta-feira e possa vencer o Internacional e se classificar na Libertadores, que é muito importante. Bom, gente, é isso. Agradecer a vocês que estavam aqui me acompanhando, tá? Muito obrigado. Hoje estava só, como eu mencionei para vocês, hoje cedo, no antes do jogo, durante a partida, no intervalo. Mas assim, queria agradecer a vocês que estavam aqui me acompanhando e dizer boa noite para todo mundo e até a próxima.